Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje nós vamos fazer uma aula especial, onde nós vamos tratar do assunto dízimas periódicas. Hoje é aula porque é domingo, e na quarta-feira, é óbvio, iremos corrigir os exercícios que serão propostos diante da aula que nós vamos ver. Então, dízimas periódicas. O que isso representa? Existem números que são escritos na forma fracionária e que também nós podemos escrevê-lo na forma decimal. Então vamos ver um exemplo aqui. 9/20 é a forma fracionária desse número que pode ser representado na forma decimal. De que maneira eu posso representar esse número na forma decimal? Dividindo o numerador pelo denominador. Então eu fiz aqui, para facilitar e a gente não ficar muito tempo na aula aqui fazendo a divisão, eu fiz já a divisão de 9 dividido por 20, que é o numerador dividido pelo denominador. Quando eu vou começar a fazer a conta, eu já observo que 9 não dá para dividir por 20. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, indicar que a operação não foi realizada, não é possível. Em outras palavras, é zero. E aí, para poder aumentar uma casa decimal, eu posso também aumentar casas decimais. Então, por isso eu coloco a vírgula. Então, 0, vírgula. Ao fazer isso, então, eu tive o direito de acrescentar uma casa decimal do lado do 9, ficando 90. 90 dividido por 20, agora dá para fazer a conta. Vai dar 4. 4 vezes 20 são 80. 80 para 90, ficam faltando 10. Bom, 10 dá para dividir por 20? Não. Mas como eu já tenho a análise das casas decimais, que eu já tenho aqui a vírgula, é só acrescentar um zero nessa casa decimal, ou seja, abaixa um zero da casa decimal. 100 dividido por 20 vai dar 5, porque 5 vezes 20 é 100. Para 100, zero. Então, nós temos aqui que o número escrito na forma fracionária 9 sobre 20 é igual a 0,45, que é o número escrito na forma decimal. Essa divisão, então, deu exata, porque o resto é zero. E ela, então, é uma divisão finita. Eu posso chamar a divisão exata de divisão finita. Logo, nós temos, então, um decimal que é exato. Podemos pegar um outro exemplo. A fração menos 7/11. E aí, quando nós vamos fazer a divisão, fazendo as mesmas análises que fizemos na primeira, nós vamos perceber que vai ter uma sequência de números que vão se repetir depois do zero. Então, aqui a divisão de 7 por 11 dá 0,63, 63, 63, infinitamente. Não vai parar, vai sempre sobrar resto. Então, quando a divisão é infinita, e ela está formando sempre um número semelhante depois da vírgula, na parte decimal, que nós temos em repetição aqui o 6 e o 3, o 6 e o 3, o 6 e o 3, então nós chamamos que essa divisão é periódica. Ela tem um período. E também, por representar essa questão de infinitude, né? Porque ela vai continuando infinitamente, nós chamamos de dízima. Então, dízima periódica porque apresenta um período. E vamos chamar aqui de periódica simples. E já já vocês vão entender o que quer dizer isso. Nós vamos voltar aqui e explicar as duas coisas que aparecem para vocês. Então, aqui no caso, o período que nos importa. O que é o período? O período é o número que se repete depois da casa decimal. Então, aqui no caso, o número que se repete é o 6 e o 3. Então, nós temos um período 63. Ele pode ser escrito nessa forma, 63 barra. Então, o resultado dessa divisão foi menos 0,63, 63, 63 reticências, que representa a dízima periódica de forma infinita aqui para nós. E com a nomenclatura que eu acabei de mostrar para vocês, que pode ser com uma barra, eu escrevo então assim, menos 0,63 e uma barra em cima. Isso quer dizer que infinitamente vai se repetir o período 63. Aí pode acontecer de numa transformação de uma fração
em número decimal, eu tenha, por exemplo, esse número, 12,1454545. Então aqui eu tenho uma dízima periódica. Por quê? Porque ela é infinita e ela tem período. Esse período é o 45. Agora, existe um número logo depois da vírgula que ele não se repete. Então, quando isso acontecer, a dízima periódica será composta. Então, agora dá para entender. O que é uma dízima periódica simples? É toda a dízima que não tem um número depois da vírgula diferente dos números que se repete, do período. Quando que ela é composta? Quando tem pelo menos um número que não se repete depois da vírgula. Ok? Essa é a ideia de dízimas periódicas. Então, é você transformar uma fração em um número decimal. Esse número decimal, nessa divisão, pode ser uma divisão infinita, onde ela vai estar apresentando sempre resto. Então, ela vai ser uma dízima. E essa dízima pode ser periódica, por apresentar números que se repetem depois da vírgula, e pode ser ainda periódica composta, por apresentar números que se repetem, e também um número ou mais que não se repita. Tá claro? Eu vou dar exercícios e quando for quarta-feira nós vamos corrigir esses exercícios. Então os exercícios que eu estou propondo a vocês é o seguinte: qual é a representação decimal de cada um dos seguintes números racionais? Então, primeiro, a representação decimal seria fazer o quê? Dividir o numerador pelo denominador em cada fração e descobrir então que número decimal é. Aí continua. E classifique em decimais exato. Então nós vimos agora o que é um decimal exato, é aquele que a continha dá resto zero. Deu resto zero é exato. Dízima periódica, DP. Então, se tiver dízima periódica, se é aquele número que repete depois da vírgula, então ele é dízima periódica, que pode ser simples ou composta. E o período quando houver. Então, se houver período nessa dízima, que a gente está chamando de periódica, diga qual é esse período na fração que nós tivermos aí, tá bom? Aí na quarta-feira nós iremos corrigir esses exercícios. Obrigada pela companhia de vocês. Compartilhem essa aula se vocês souberem de pessoas que estão precisando desse assunto ou que queiram rever essa matéria novamente dentro da matemática. Curtam a aula e inscrevam-se no canal, os novos. Temos muitas coisas importantes que vão ser ainda trabalhadas dentro da matemática. E também estamos dentro do canal com uma sequência de operações de adição, subtração que a gente vem trabalhando e logo vou estar gravando no canal para vocês a expressão numérica envolvendo adição e subtração de números naturais. Até lá, pessoal, quarta-feira, se Deus quiser.